Fala pessoal, vamos então começar a falar agora do primeiro tipo de poluição ambiental que a gente vai comentar nessa sequência de vídeos, que é falar sobre a inversão térmica. E aí, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a inversão térmica é um tipo de problema causado principalmente no inverno, então vai acontecer majoritariamente no inverno, devido a uma diferença de temperatura no ar, a gente vai comentar. E aí o que acontece? Nessa época, né, que tem o inverno, é muito comum você perceber que pela manhã fica essa névoa, né? Eu já indiquei aqui para você, tá vendo? Fica essa névoa presa sobre a cidade. Então muitas cidades sofrem com essa névoa aqui, né? Que é, por exemplo, São Paulo, o Santiago do Chile sofre muito com isso aqui no inverno também. E essa névoa, ela não é só um nevoeiro, né? Ela é um nevoeiro é, cheio, né? Repleto de material particulado, que é literalmente poeira ali que está misturada, e outros gases poluentes que por algum motivo não conseguiram se dissipar. Tudo bem? E aí eles ficaram acumulados. Isso acontece principalmente pela manhã, né? E no inverno. E aí o que vai acontecer aqui? Isso está acontecendo basicamente por causa de uma diferença de temperatura entre a superfície da cidade e o ar que está logo acima. Então, deixa eu tentar te explicar com um esquema aqui para ver se você consegue perceber. Como é que é no verão, por exemplo? No verão, a superfície da cidade fica muito quente. Então, o ar que está próximo a essa cidade também fica muito quente. A gente sabe que o ar ele tem uma densidade menor, né? Ele tem menor densidade. O ar quente ele tem menor densidade em relação ao ar mais frio. E aí o que vai acontecer? Esse ar com uma menor densidade tende a subir, né? Ao longo da atmosfera. E o ar mais frio, que fica mais acima, né? Quanto mais para cima ali a gente tem uma tendência de ter um ar mais frio, esse ar aqui ele tem uma maior densidade e, consequentemente, ele tende a descer. Lembra água e óleo? O óleo é menos denso, vai ficar por cima, a água mais densa fica por baixo. Essa mesma questão aqui de densidade. Se isso aqui acontece, você vai ver que o ar frio desce, vai chegar próximo à cidade, ele vai se esquentar, e aí esse ar que se esquentou sobe. Quando esse ar sobe, ele encontra uma região mais fria, se resfria, aumenta a densidade, ele desce. Então a gente fica nesse ciclo em que o ar ele se esfria e desce, ele se esquenta e sobe, ele se esfria e desce, formando o que a gente chama de correntes de convecção. E essa corrente de convecção é importante porque, à medida que esse ar quente vai subindo, ele vai levando junto com ele os gases poluentes, material de particulado de poeira, e isso ajuda a dissipar, né, esse material. Então, dificilmente vai formar essa névoa comum aí no inverno. No inverno, o que vai acontecer? No inverno, a superfície, né, da cidade, por exemplo, se esfria muito rápido, porque é material concreto, né, asfalto, e aí esse material se esfria muito rápido. Consequentemente, o ar que está em contato com essa superfície também fica mais frio. E olha o que vai acontecer. Esse ar que está em contato com a superfície, ele acaba ficando mais frio do que uma camada de ar que está exatamente sobre ele. Então, em cima desse ar frio fica um ar mais quente. E, obviamente, conforme eu vou subindo na atmosfera, o ar vai ficando frio outra vez. Só que lembra, para ter essas correntes de convecção que dissipam esse material particulado, eu preciso ter essa diferença de temperatura entre ar frio e ar quente, e o ar quente tem que estar por baixo para ele conseguir subir, né, e levar esse material lá para cima. Só que como o ar que está em contato com a cidade está com o ar mais frio, ele fica preso aqui, porque ele é mais denso, ele tem uma alta densidade. Então a tendência dele é ficar por aqui mesmo. Enquanto que o ar quente que está sobre ele, né, esse ar mais quente aqui, ele tem uma densidade menor, então ele tende a ficar onde ele está ali mesmo. Então você dificulta a formação daquelas correntes de convecção que vão ter mais dificuldade para acontecer. Com isso, esse ar frio ele se acumula aqui próximo à cidade e junto com ele os gases poluentes, junto com ele o material particulado. Então
quais são as consequências disso aqui? Uma das consequências disso aqui é que no inverno você aumenta a quantidade de pessoas que têm problemas respiratórios, por exemplo. Né? E isso não é uma coincidência, isso tem uma explicação. É muito comum que no inverno as crianças e os pronto-socorros aí de adultos fiquem lotados de pessoas com problemas respiratórios, né? Alergias, né? Inflamações como a bronquite, doenças crônicas como a asma. Todas essas pessoas vão sofrer muito durante esse processo porque você tem um acúmulo maior de poluentes no ar no inverno devido a esse processo da inversão térmica. Então cidades aí muito grandes, muito populosas, com intensa atividade aí industrial, né, carros, tudo isso vão sofrer muito com esse processo da inversão térmica que a gente consegue enxergar. Beleza? É isso. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre poluição da água, né, e do solo, falar dos processos de eutrofização. Um abraço e até lá.